crescia mais. Era mais novo ser assim pequeno, pequeno, muito pequenino. Ele era tão pequeno que quando veio ao mundo não seria maior que um pulgar. E foi assim que se chamou. E foi assim que se chamou o polegarzinho. O polegarzinho era gozado por todos em sua casa e culpado por todos os males. No entanto, era o mais esperto e o mais sensato dos 7 irmãos e se falava pouco, escutava muito. Veio um ano muito mau e a fome foi tão grande que esta pobre gente resolveu desfazer-se dos seus filhos. Como vês, não podemos alimentar os nossos filhos. Eu não consigo vê-los morrer à fome. Está decidido. Amanhã vou abandoná-los no bosque. Abandonar-nos? Amanhã? No bosque? Escondido numa gaveta, o polegarzinho tinha ouvido o que os seus pais tinham dito e durante o resto da noite não dormiu nada pensando em tudo o que tinha a fazer. Saltei da cama ao amanhecer, fui a correr até ao rio, enchi os bolsos com pedrinhas brancas. Saltei da cama ao amanhecer, fui a correr até ao rio, enchi os bolsos com pedrinhas brancas. E depois fui deitar-me outra vez. La 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 la. E depois fui deitar-se outra vez. La 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 la. Saltei da cama ao amanhecer, fui a correr até ao rio, enchi os bolsos com pedrinhas brancas. E nessa manhã bem cedo, os pais levaram-nos para uma floresta muito densa, onde uma pessoa a 2 passos de distância já não conseguia ver a outra. O pai e a mãe, vendo-os ocupados a apanhar lenha, afastaram-se deles silenciosamente e desapareceram num instante por um atalho escondido. Assim que os 7 irmãos se viram sozinhos, puseram-se a gritar com todas as suas forças: Mãe! Pai! Mãe! O polegarzinho deixou-os gritar, sabendo bem como iria regressar a casa, pois ao andar tinha deixado pelo caminho as pedrinhas brancas que tinha nos bolsos. Disse-lhes então: Não tenham medo, irmãos, eu vou-vos levar de volta. Venham! Venham! E conduziu-os de volta à casa pelo mesmo caminho por onde tinham entrado na floresta.
Chegados em frente à casa, não se atreveram a entrar. Encostaram-se todos à porta para escutar o que os seus pais diziam. E pareceu-lhes que eles estavam os dois muito zangados. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim, meus pobres meninos, onde estarão? Que farão sozinhos na floresta? Ai de mim, ai de mim, ai de mim, se calhar os lobos já os comeram. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Vais-te calar, mulher, vais-te calar, as pessoas dos ouvidos, tu estás a irritar-me. Se não te calas, já vais apanhar com o bastão, com o bastão, com o bastão, com o bastão. Não, já não suporto ouvir-te mais gritar, gemer e choramingar. Sabes bem que foste tu quem quis abandoná-los. Eu bem tinha dito que me ia arrepender. Quem é que me deu uma mulher tão detestável? Ah, deste demónio já ninguém me vai livrar. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim! Para fazer parar a discussão, os 7 irmãos puseram-se a gritar todos juntos. Estamos aqui! Estamos aqui! A mulher estava muito contente por rever os filhos e correu a abraçá-los. Mas no dia seguinte, ela e o seu marido lenhador resolveram-se a abandoná-los de novo. E para não falharem no seu intento, a levá-los bem mais longe do que da primeira vez. O Pulgarzinho tinha ouvido mais uma vez os seus pais a falar do seu malvado projeto. Para ele só restava uma coisa a fazer. Miséria, miséria! A porta está fechada à chave. Não posso sair e deixar as pedras brancas pelo caminho. Que importa? Iria usar o seu pão em vez das pedras, deitando as migalhas ao longo do caminho por onde fosse passando. Pôs um pedaço de pão no bolso e, confiante, voltou a adormecer. E na manhã seguinte, bem cedo, os pais levaram-nos para o lugar da floresta mais denso e mais sombrio. E quando lá chegaram, escaparam-se e deixaram-nos ficar. Pensou que era capaz de encontrar facilmente o caminho, seguindo o rastro do pão que deixara em toda a parte por onde foi passando. Mas teve uma surpresa, não conseguiu encontrar nem um só pedaço.
Ei-los agora muito aflitos, pois quanto mais andavam, mais confusos ficavam e mais se embrenhavam na floresta. Veio a noite e com ela um vendaval que provocava um medo incontrolável. Era como se ouvissem em toda a parte os lobos com os seus uivos. E depois veio a chuva forte e gelada que ainda os fez sentir mais miseráveis. Escorregavam, caíam mortos de fome e de frio na escuridão. Apesar do cansaço, o pulgarzinho trepou ao cimo de uma árvore para ver se descobria alguma coisa. Tendo voltado a cabeça para todos os lados, viu uma pequena luz como de uma candeia, mas que estava muito ao longe para lá da floresta. Caminharam longamente nessa direção. E chegaram por fim à casa onde estava a candeia. Bateram à porta. Bum! 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 E uma mulher veio abrir. O pulgarzinho disse-lhe que se tinham perdido e pediu-lhe dormida por caridade. Ao vê-los num estado tão lastimoso, a mulher começou a chorar. Ai, e agora, pobres rapazinhos, como é que eu vou fazer? Não estão a ver que esta é a casa de um ogre que come criancinhas. Ai de nós, Senhora, respondeu o polegarzinho, a tremer dos pés à cabeça. Mas que fazer? É mais que certo que os lobos da floresta não vão deixar de nos comer esta noite. Se não quiser que nós fiquemos aqui, e já que é assim, nós preferimos que seja o Senhor
ogre, que achou que os podia esconder até de manhã, deixou-os aquecerem-se à beira de um bom fogo. Pois havia um carneiro inteiro a assar no espeto para a ceia do ogre. Quando já começavam a aquecer e a sentir-se bem, ouviram bater 4 grandes pancadas à porta. Bom! 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 Era o ogre que regressava. Escondam-se depressa! Depressa! Estou com fome, já está pronta a minha ceia. Mulherzinha, estou com sede, já serviste o vinho. Mulherzinha, traz-me já um carneiro mal passado. Mulherzinha, traz-me já 4 pipas de vinho. Mulherzinha, de onde vem este odor bizarro? Mulherzinha, isto tem qualquer coisa aqui que não está bem. Cheira a carne fresca. Carne fresca, estás enganado. Cheira a carne fresca. Estás enganado, estás amado. Estou a ver muito bem, mulher, que tu é que me querias enganar. Espera até amanhã. Vou alimentá-los bem esta noite. E amanhã serão mais curtinhos e bem melhores para saborear. És capaz de ter razão, mulher. Muito bem, amanhã eu vou comê-los.
Arranchou as crianças e foi beber uma dúzia de copos a mais do que o habitual, o que lhe deu uma forte dor de cabeça e o obrigou a deitar-se. Tinha 7 filhas que pareciam muito queridas, mas não eram não, nem pensar, nem pensar. Só carne fresca e nunca sobras, com esta dieta normal. Que o tom de pele destas obras fosse rosa natural, mas tinham olhinhos bem hostes, hostes, hostes e um narigão bico, e uma boca enorme e dentes muito grandes, pontiagudos. Se ainda não eram muito más, prometiam vir a sê-lo. Pois até já mordeu os rapazinhos. Para sugar o sangue. Feito deitar cedo as filhas, que dormiam todas numa grande cama, tendo cada uma das 7 uma coroa de ouro na cabeça. Havia no mesmo quarto uma outra cama do mesmo tamanho, e foi lá que a mulher do ogre deitou os 7 irmãos, que tinham todos um boné de lã na cabeça. O Pulgarzinho, que tinha reparado que cada uma das 7 irmãs tinha uma coroa de ouro na cabeça e que temia que o ogre se tivesse arrependido de não os ter degolado nessa mesma noite, teve uma ideia incrivelmente, espetacularmente, fantasticamente, inequivocamente boa. Salta da cama, bem ligeirinho foi trocar o que digam vocês, coroas com. Salta da cama e sem tardar, bem ligeirinho foi trocar o que esta é das boas, bonas com coroas. Ai, silêncio, com medo de acordar as filhas do ogre que dormiam a ressonar. O ogre acordou à meia-noite de muito mau humor, pois estava arrependido de ter deixado para o dia seguinte o que podia ter feito na véspera. Lançou-se bruscamente para fora da cama, pegou no seu facalhão e foi direito ao quarto das filhas. Maldição e danação, vou cortar o pescoço. Danação e maldição, estes reles fedeiros, mil demônios.
a cabeça, 1000 demónios da nação. E amanhã vou comê-los. Nações e maldições, que dor de barriga, mil trovões e vendavais. Foi do vinho demais, 1000 demónios, maldição. Vou cortar-lhes a cabeça, 1000 demónios e outros tais. Já não vou esperar mais. Só mais um. O ogre cortou sem hesitar a cabeça às suas 7 filhas. Depois foi deitar-se junto da sua mulher. Assim que o pulgarzinho ouviu o ogre ressonar, acordou os seus irmãos e disse-lhes: Vistam-se depressa, vistam, sigam, vamos! Sigam-me! correram quase toda a noite, sempre a tremer, sem saber aonde iam. Entretanto, o ogre, quando acordou, disse à sua mulher: Mulher, vai lá acima buscar aqueles patifes de ontem. Estou com fome. Quando viu que a sua mulher demorava muito tempo a voltar, o ogre subiu ao quarto das filhas. Meu Deus! O que é que eu fui fazer? As minhas meninas! Mulher! Mulher! Traz as minhas botas de 7 léguas! Eu vou apanhar aqueles monstros! Eles vão me pagar pelo que nos fizeram! Anda, mulher, depressa! Eles não me perdem pela demora! Vamos apanhar! Malditos! Malditos! Vamos depressa! Antes que eles fujam! Ai! Apanha-os! Apanha-os! Mulher! Ajuda com esta! Maldição! Maldição! Ai! Muito bem! Apanha-os!
que estava muito fatigado do longo caminho que tinha feito inutilmente, pois as botas de 7 léguas cansam muito a quem as usa, resolveu repousar um pouco. E o acaso fez com que se fosse sentar sobre a mesma rocha onde o Pulgarzinho e os seus irmãos se tinham escondido. Aproximou-se dele e tirou-lhe muito delicadamente as botas. As botas eram muito grandes e muito largas, mas, como eram mágicas, tinham o dom de alargar e de encolher segundo o tamanho de quem as calçava. De maneira que serviram tão bem nos pés e nas pernas do Pulgarzinho que pareciam ter sido feitas só para ele. Calçado com as botas de 7 léguas, o Pulgarzinho foi direto à casa do ogre, onde encontrou a sua mulher, que chorava junto às suas filhas mortas. O seu marido Disse-lhe o Pulgarzinho: corre grande perigo, pois caiu em poder de um bando de ladrões que juraram matá-lo se ele não lhes entregar todo o seu ouro e todo o seu dinheiro. Como não há mais tempo a perder, disse-me para calçar estas botas de 7 léguas para vir mais depressa. E também, a fim de que eu não pense que eu também sou um ladrão, um mentiroso e um aldrabão. A mulher não percebeu nada, tão depressa falava o Pulgarzinho. Então ele voltou a repetir: Como não há mais tempo a perder, disse-me para calçar estas botas de 7 léguas para vir mais depressa. E também a fim de que não pense que eu também sou um ladrão, um mentiroso e um aldrabão. A mulher, muito assustada, deu-lhe tudo o que tinha, pois o ogre não deixava de ser bom marido, apesar de comer criancinhas. Carregado com as riquezas do ogre, o Pulgarzinho foi direto a casa, onde encontrou os seus irmãos. Bom e generoso, Pulgarzinho partilhou com cada um deles as riquezas do ogre. E durante todo o resto da sua vida, praticou sempre o bem. Lá, bom e generoso, lá, fez sempre o bem. Lá, fez sempre o bem no resto da sua vida. 1, 2, 3, 4. E foi a história do Polegarzinho. E foi a história do Polegarzinho, que se tinha esquecido de crescer, que se tinha esquecido de crescer. E foi a história do Polegarzinho. E foi a história do Polegarzinho. Os outros riam dele tão pequeno. Os outros riam dele tão pequeno. Mas pequenino sem crescer, tinha ideias a valer. E a melhor de entre tantas foi a das pedrinhas brancas. Pequenino sem crescer, tinha ideias a valer. E a melhor de entre tantas foi mesmo a das pedrinhas